Decreto de abundância e bendição para um dia transformador. Prepare seu coração para a prosperidade. Em meio ao silêncio carregado de um dia cinzento, um vento suave começa a sussurrar segredos divinos. A bruma das preocupações parece envolver a vida como um manto pesado. Mas, de repente, uma luz tênue brilha através da neblina, dançando como se quisesse te guiar. É a presença do Espírito Santo, um brilho fugidio que traz consigo promessas antigas e esperanças renovadas. Cada sussurro do vento ecoa como um chamado, um convite pessoal de Deus para sair da escuridão da dúvida e caminhar em direção à luz da abundância. O coração aperta, mas uma centelha de esperança acende-se nas profundezas da alma, como um maná que desce do céu. Você consegue sentir isso? Agora imagine um futuro onde cada preocupação se dissolve, onde as dívidas se transformam em oportunidades e os sonhos voltam a brilhar. Cada promessa de Deus soa como um lembrete suave, como se estivesse dizendo: eu cuido de você. Sinta o peso sair de seus ombros, à medida que você entrega suas incertezas a Ele. Como a viúva que, mesmo em escassez, ofereceu seu tudo e foi recompensada com a abundância. Você também pode experimentar essa transformação poderosa. Em Filipenses 4,19, está escrito que meu Deus suprirá todas as suas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Assim como o povo de Israel foi guiado à terra prometida, você também está em uma jornada, e cada passo de fé é uma oportunidade de um novo amanhecer. Irmão de fé, antes de continuarmos com essa história de fé, que pode ser exatamente a resposta que Deus preparou para você hoje, preciso te fazer um alerta muito importante. Muitos irmãos da nossa comunidade cristã notaram que o YouTube tirou a inscrição deles sem nenhum aviso. Dá uma olhadinha agora no botão vermelho aqui embaixo e garante que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhuma palavra que pode ser usada por Deus para restaurar, fortalecer e até operar milagres na sua vida. E já que está aqui, deixa aquele like cheio de fé, porque ele ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas sedentas por esperança e direção espiritual. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. E se puder, compartilha conosco o que Deus já fez na sua vida. Essa comunidade ama testemunhos vivos do agir de Deus. Sua presença aqui não é coincidência, é propósito. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha essa mensagem com alguém da sua família ou algum amigo que precisa ouvir uma palavra do céu hoje. Saudações, amigo! Estamos juntos nesta jornada de fé, onde as promessas de Deus nos chamam a viver a abundância. No último capítulo, você sentiu o toque do Espírito Santo, trazendo esperança ao seu coração, não foi? Agora, vamos dar continuidade a essa história transformadora. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Repita isso em sua mente. Sinta cada palavra. Grave este versículo no seu coração. Essa passagem foi escrita por Salomão, um rei sábio que desejava guiar seu povo em tempos de incerteza.
Ele ofereceu esse conselho em Provérbios 3, 5 a 6, quando as decisões da vida pareciam confusas e as pessoas se sentiam impregnadas pelo medo. Esta mensagem atinge mais forte agora, pois muitos como você estão passando por dilemas que parecem impossíveis. Neste último trecho, nosso protagonista havia começado a entregar suas preocupações a Deus, permitindo que a luz da esperança começasse a brilhar em sua vida, mesmo em meio à tempestade. Mas algo estava prestes a mudar. De repente, enquanto ele se preparava para um novo amanhecer, ouviu um grito agudo se espalhar pelo ar, como um sussurro cortante. Ele se virou e viu uma multidão reunida na praça central da cidade. Olhos arregalados, murmúrios inquietos. Uma mulher pálida, tremendo, carregava em seu rosto uma expressão de terror. O que houve? Ele se perguntava, o coração disparando. A luz da manhã parecia desvanecer-se em sombras profundas. O ar estava carregado com o cheiro de incenso queimado. E no centro da agitação, um homem, conhecido por todos, caiu de joelhos, mãos trêmulas sobre o chão. Ele gritou, "Eu sou o culpado. O que fiz foi terrível." Uma onda de choque percorreu a multidão. Os olhares trocados passavam a sensação de uma tragédia iminente. "Como assim?" alguém sussurrou, e outros apenas se calaram, absorvendo a gravidade do momento. Ele acumulava segredos, um homem de fé, mas ao mesmo tempo de sombras ocultas. O protagonista mal podia acreditar no que ouvia. Traição, descaso, palavras que rasgavam a confiança como um cuchillo afiado. O choque era palpável, quase físico. O coração dele estava pesado. Um nó apertado em sua garganta, enquanto os murmúrios ecoavam na praça. Mas ninguém percebeu o que aconteceria a seguir. Você já sentiu seu mundo virar de cabeça para baixo sem entender o porquê? Em quem ou no que você tem confiado quando tudo parece ruir? Isso nos faz refletir como, às vezes, aqueles que mais admiramos podem esconder fragilidades que nos desamparam. Recordo de um amigo que, em um momento de crise financeira, recebeu uma bênção inesperada, uma ajuda que parecia impossível. Ele estava prestes a desistir quando um desconhecido procurou e lhe deu exatamente o que ele precisava. A provisão de Deus pode vir de onde menos se espera. Senhor, agradeço porque mesmo nas trevas, Tu és luz. Ajuda-me a confiar quando não entendo, a crer que mesmo no meio da tempestade, Tu és meu refúgio e fortaleza. Amém. Mas e agora? Como Deus revelará sua fidelidade em meio a essa tempestade? Amanhã, veremos se a palavra se cumprirá no vale escuro. Saudações, amigo de fé. Ontem, ao mergulharmos na história do nosso protagonista, sentimos a importância de entregar nossas preocupações a Deus, permitindo que a luz da esperança brilhasse, mesmo nas tempestades da vida. E assim, a jornada continua. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Repita isso em sua mente. Grave cada palavra no seu coração. Essa passagem é do Salmo 46, escrito por um autor anônimo, provavelmente durante um período de grande tribulação para o povo de Deus. Ele trouxe esperança ao lembrar que mesmo nas dificuldades mais sombrias, o Senhor é nossa proteção e força. Essa mensagem
é especialmente relevante agora, quando enfrentamos dúvidas e medos diante do inesperado. Nosso protagonista, ainda impactado pelo que presenciou na praça central, começava a sentir que suas preocupações estavam sendo entregues a Deus. Mas mal ele sabia que um novo desafio estava prestes a abalar sua fé. Enquanto a multidão sussurrava, uma mulher passou entre eles. Seu olhar era piercing, e ela se dirigiu ao homem que havia confessado seus erros. Sua voz tremia. Você não sabe o que isso realmente significa. O murmúrio da turba cresceu, um eco coletivo de espanto. Mas o que está acontecendo? O protagonista perguntou a si mesmo, o coração acelerado. Ele observou a mulher se aproximar, os olhos cheios de lágrimas, como se carregasse um peso insuportável. O que você quer dizer? Ele conseguiu perguntar, a voz quase falhando. O ar estava carregado com o cheiro de incenso queimado, mesclado ao suor e à tensão crescente. Ela então revelou, com um fio de voz, que todos ali estavam ligados a um segredo profundo. A traição não vem de fora, mas de dentro. O homem que você admira tem feito pactos de medo e engano. Cada palavra dela era como um golpe, um soco no estômago. O protagonista sentia um nó na garganta, como se um punho invisível apertasse seus pulmões. As reações foram imediatas. As pessoas ao redor, boquiabertas, seguraram a respiração. Os olhares arregalados, todos em um silêncio constrangedor, amplificado pela revelação. O homem caiu em prantos. Não, isso não é verdade. Eu fiz o que fiz por necessidade. Ele implorava, mas a verdade estava exposta como uma lâmina cortante. As palavras que rasgavam a confiança, como um corte profundo na alma. A dor e a confusão se espalharam pela multidão. Sussurros se transformavam em clamor e desespero. Como é possível? Ele nos enganou! Você já sentiu seu mundo virar de cabeça para baixo sem entender o porquê? Em quem ou no que você tem confiado quando tudo parece ruir? Como você se sente quando aquele em que deposita sua fé fala e age de forma contrária ao que esperava? Recordo-me de uma história de um pai que estava prestes a perder a esperança em meio a uma crise financeira. Ele orou e a resposta veio de um lugar inesperado. Um vizinho, que ele mal conhecia, tocou em sua porta e trouxe exatamente o que ele precisava para continuar. A provisão de Deus sempre aparece nos momentos mais sombrios. Senhor, agradeço porque mesmo nas trevas Tu és luz. Ajuda-me a confiar quando não entendo, a crer que mesmo no meio da tempestade, Tu és meu refúgio e fortaleza. Amém. Como Deus revelará sua fidelidade em meio a essa tempestade? Amanhã, veremos se a palavra se cumprirá no vale escuro. Irmão de Deus, antes de continuarmos com essa mensagem, que pode ser exatamente o que Deus quer falar ao seu coração hoje, deixa eu te fazer um alerta muito sério. Muitos irmãos da fé, aqui do canal, perceberam que o YouTube removeu a inscrição deles sem nenhum aviso. Dá só uma conferida aí embaixo e garante que o botão vermelho está desativado. Assim você continua recebendo cada palavra, cada testemunho e cada história que pode ser usada por Deus para operar milagres na sua vida. E se essa mensagem já está tocando sua alma, deixa o seu like de fé
Isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais vidas sedentas pela presença de Deus. E me diz aí nos comentários de qual cidade você está assistindo. E conta-nos a tua história de como Deus mudou a tua vida. O Senhor ama ver os seus filhos unidos. Sua participação aqui não é por acaso, é propósito. Vamos seguir juntos nessa jornada de fé? Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com a sua família e amigos. Saudações, amigo de fé! Ontem nos deixamos tocar por aquela revelação chocante na Praça Central, onde o protagonista viu as sombras de confiança se despedaçarem diante da traição. E agora? O que acontecerá a seguir à medida que enfrentamos as tempestades da vida? Descanse no Senhor e aguarde por Ele. Repita isso em sua mente, grave em seu coração. Há esperança mesmo nas horas mais sombrias. Essas palavras vêm do Salmo 37, um cântico de confiança escrito por Davi num momento de angústia e opressão. Ele estava encorajando seu povo a se manter firme em Deus, mesmo quando os ímpios pareciam prosperar. Essa mensagem reverbera agora, pois muitos de nós sentimos a pressão de incertezas que nos cercam. Até aqui, nosso protagonista estava aprendendo a entregar suas preocupações ao Senhor. Mas uma tempestade de revelações estava prestes a abalar sua fé. Enquanto a mulher falava, seu coração pulsava forte. Ela revelava que as traições não vinham de fora, mas de dentro, e suas palavras cortavam como uma faca. O ar pesado tornou-se opressivo, e um sentimento de apavoramento começou a tomar conta da praça. A luz da manhã escurecia, à medida que profundas sombras se formavam ao redor do homem que havia confessado. Ele tremia, cada mão suava como se estivesse sob uma pressão insuportável. Murmúrios se espalhavam pelo ar. Não pode ser verdade. E, como ele pôde nos enganar? A multidão estava em choque, todos segurando a respiração, os olhares fixos, os rostos enrugados pela incredulidade. O eco daquela revelação parecia ressoar em cada coração, tornando-se um clamor sombrio que substituía a esperança. O protagonista sentiu um nó na garganta, como se um punho invisível estivesse apertando-o. Ele queria gritar, correr ou desmaiar. A verdade estava lá, exposta como uma ferida aberta. Ele mal conseguia processar aquilo. O homem que havia sido um pilar em sua vida estava, na verdade, atolado em mentiras e traições, manipulando a fé de todos a seu redor. O céu escurecia, enquanto nuvens pesadas pairavam sobre a praça, refletindo a agonia que se desenrolava. Em um instante, a certeza de sua fé vacilou, como se estivesse se despedaçando em 1000 pedaços. Os arrepios da incredulidade percorrendo sua espinha eram inconfundíveis. E então, alguém gritou: "É hora de confrontá-lo." O clamor se espalhou. Uma onda de revolta e dor, como se a própria terra estivesse tremendo sob seus pés. Você já sentiu seu mundo desabar sem entender porquê? Em quem ou no que você tem confiado quando tudo parece ruir? Essas perguntas ecoam em nossos corações nas horas de crise. Penso em um irmão que, após descobrir que seu amigo, a quem confiava, o havia enganado, se viu desamparado.
Mas, em meio ao desespero, encontrou um novo apoio na comunidade. A bondade de estranhos e novos laços de amizade foram a luz que ele precisava. Deus traz provisão nas horas mais sombrias. Senhor, agradeço porque mesmo nas trevas Tu és luz. Ajuda-me a confiar quando não entendo, a crer que mesmo no meio da tempestade, Tu és meu refúgio e fortaleza. Amém. Agora, como Deus revelará sua fidelidade em meio a essa tempestade? Amanhã veremos se a palavra se cumprirá no vale sombrio. Saudações, amigo de fé. Ontem, juntos, assistimos ao desnudamento da verdade na praça central, onde o protagonista viu os alicerces da confiança ruírem diante da traição. E agora, o que acontecerá enquanto enfrentamos os ventos tempestuosos da vida? Descanse no Senhor e aguarde por Ele. Repita isso em sua mente e grave esta verdade em seu coração nas próximas horas. Essa passagem vem do Salmo 37 e foi escrita por Davi, um homem segundo o coração de Deus. Durante um tempo de grande angústia e provação, ele encorajava o povo a confiar na fidelidade de Deus, mesmo quando parecia que os ímpios prosperavam fartos. Essa mensagem chega a nós hoje, quando muitas vezes nos vemos cercados por dúvidas e incertezas. O protagonista, que já começava a entregar suas preocupações ao Senhor, mal sabia que uma tempestade de revelações estava prestes a abalar sua fé. Quando a mulher revelou a traição, o ar ficou pesado. As palavras dela cortaram a atmosfera como um relâmpago em uma noite tempestuosa. Ele sentiu um nó na garganta. Enquanto a multidão ao seu redor captava cada sílaba com olhos arregalados, um murmúrio coletivo percorreu a praça. Como ele pôde fazer isso? O coração dele disparou, como se estivesse prestes a saltar do peito. O homem, que havia sido um farol de fé, agora se apresentava como um abismo de mentiras. O ar cheirava a incenso queimado, e mesmo sob a luz da manhã, sombras profundas se espalhavam, criando um cenário de desespero. Ele tremia enquanto olhava para o homem que caíra de joelhos, clamando por perdão. Não, isso não é verdade, o protagonista gritou, impotente diante da dor que sentia, como se cada palavra pesada rasgasse seu coração. As pessoas ao redor começaram a se agitar, as mãos trêmulas se apertando em punhos, lágrimas nos olhos. O caos se instalou quando alguém bradou: "Precisamos confrontá-lo." A tensão no ar era palpável. Olhares de reprovação eram lançados e a multidão começou a circulá-lo, como se o cercassem ciente de que algo cataclísmico estava prestes a se desenrolar. O céu escurecia com nuvens ameaçadoras, refletindo o tumulto no coração dos presentes. O protagonista mal sabia que o que estava prestes a acontecer mudaria tudo. A sensação de um punho invisível apertando seus pulmões se intensificou. Como poderia alguém tão admirado ter se perdido em tanta mentira? A questão ecoava em sua mente. Em quem ou no que você tem confiado quando tudo parece ruir? Eu me lembro de um jovem que, após descobrir que seu mentor havia lhe enganado, passou por uma crise de fé. Sentia-se perdido até que, em meio ao desespero,
encontrou apoio em pessoas que o cercavam, que o acolheram e o ajudaram a reencontrar sua fé. A provisão de Deus sempre chega quando menos esperamos, trazendo luz em meio à escuridão. Senhor, agradeço porque mesmo nas trevas tu és luz. Ajuda-me a confiar quando não entendo, a crer que mesmo no meio da tempestade, tu és meu refúgio e fortaleza. Amém. Mas como Deus revelará sua fidelidade em meio a essa tempestade? Amanhã veremos se a palavra se cumprirá no vale escuro. Irmão de Deus, antes de continuarmos com essa mensagem, que pode ser exatamente o que Deus quer falar ao seu coração hoje, deixa eu te fazer um alerta muito sério. Muitos irmãos da fé aqui do canal perceberam que o YouTube removeu a inscrição deles sem nenhum aviso. Dá só uma conferida aí embaixo e garante que o botão vermelho está desativado. Assim você continua recebendo cada palavra, cada testemunho e cada história que pode ser usada por Deus para operar milagres na sua vida. E se essa mensagem já está tocando sua alma, deixa o seu like de fé. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais vidas sedentas pela presença de Deus. E me diz aí nos comentários de qual cidade você está assistindo e conta-nos a tua história de como Deus mudou a tua vida. O Senhor ama ver os seus filhos unidos. Sua participação aqui não é por acaso, é propósito. Vamos seguir juntos nessa jornada de fé? Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com a sua família e amigos. Saudações, amigo de fé. Ontem, juntos, assistimos ao desnudamento da verdade na Praça Central, onde o protagonista viu os alicerces da confiança ruírem diante da traição. Agora, como essa tempestade de revelações irá moldar sua jornada? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Repita isso em sua mente, grave em seu coração, pois essa verdade nunca muda. Esse verso poderoso vem do Salmo 46 e foi escrito por um autor anônimo, provavelmente durante um momento de grande turbulência e incerteza para o povo de Deus. É uma lembrança de que, mesmo nas horas mais sombrias, podemos encontrar abrigo na sua presença. Até aqui, nosso protagonista aprendeu a entregar suas preocupações a Deus, mas o inesperado estava prestes a abalar sua fé de maneira ainda mais intensa. Enquanto a mulher revelava os segredos mais obscuros, uma onda de murmúrios tomou conta da multidão. O ambiente estava elétrico, o ar cheirando a incenso queimado e desespero. O homem que havia confessado seus erros tremia, os olhos arregalados, como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. Então, uma explosão de vozes ecoou. Ele nos enganou. Como pode ser um homem de Deus e ter feito isso? O clima estava tenso, as expressões marcadas pelo horror e pela desconfiança. O protagonista, com um nó na garganta e o coração acelerado, piscava para afastar as lágrimas que ameaçavam escorregar. Cada palavra da mulher era como uma faca cortando a própria esperança. De repente, como um relâmpago em um céu nublado, ela gritou: "E não para por aí! Há mais! Ele fez um pacto!" O murmúrio de espanto cresceu, um coro de vozes perdidas. O céu escurecia e a luz vacilante lançava sombras profundas sobre os rostos perplexos.
As mãos trêmulas do homem se apertavam, enquanto a multidão sussurrava, horrorizada. Um pacto. O que isso significa? Alguém exclamou. E então, as revelações começaram a chover como uma tempestade implacável. O protagonista mal conseguia respirar. A pressão no peito aumentava, como se um punho invisível apertasse seus pulmões. Ele precisava entender. Depois desapareceu. O chão sob seus pés parecia desmoronar, e ele estava prestes a ser consumido por essa realidade devastadora. Você já sentiu seu mundo virar de cabeça para baixo sem entender por quê? Em quem ou no que você tem confiado quando tudo parece ruir? Isso nos faz refletir. Lembro-me de uma irmã da igreja que, após confiar suas finanças a um amigo próximo, viu seus sonhos desmoronarem. Mas mesmo no seu desespero, recebeu a ajuda de uma comunidade que a abraçou, mostrando que Deus sempre traz provisões inesperadas, mesmo nas horas mais difíceis. Senhor, agradeço porque mesmo nas trevas Tu és luz. Ajuda-me a confiar quando não entendo, a crer que mesmo no meio da tempestade, Tu és meu refúgio e fortaleza. Amém. Como Deus revelará sua fidelidade em meio a essa tempestade? Amanhã veremos se a palavra se cumprirá no vale escuro. Saudações, amigo de fé. Ontem, observamos o desnudamento da verdade na Praça Central, onde o protagonista viu a confiança em seus líderes ruir diante da traição. Agora, como essa tempestade de revelações irá moldar sua jornada? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Repita isso em sua mente e grave essa verdade no seu coração. Esse versículo poderoso vem do Salmo 46, que é uma declaração de confiança escrita por um autor anônimo, possivelmente em tempos de guerra e opressão, quando o povo de Deus enfrentava incertezas e desafios. Essa passagem ressoa diretamente com nossa situação atual, onde a confiança se encontra abalada por revelações inesperadas. Nosso protagonista, tomado por tempestades emocionais, está lutando para entender a traição de alguém que considerava um amigo e guia espiritual. Com o coração pesado, ele sente a pressão de uma verdade devastadora revelando-se diante dele. Então, de repente, enquanto a mulher falava, a multidão explodiu em murmúrios apavorados. Um pacto. O que você quer dizer com isso? A tensão cresceu, como o ar prestes a ser cortado por um relâmpago em uma noite escura. O homem que havia confessado, agora com os ombros caídos e olhos marejados, tremia como uma folha ao vento. O ar estava abafado, e um cheiro de incenso queimado misturava-se à inquietação do momento, criando uma atmosfera densa e pesada. A revelação sobre o pacto fez com que o protagonista sentisse um nó na garganta, como se um punho invisível apertasse seu peito. Ele respirava com dificuldade, enquanto os ecos da verdade se espalhavam como um incêndio em palha seca. Você não pode estar falando sério, ele gritou, seu coração batendo freneticamente. Como ele pôde fazer algo assim? As reações na multidão eram intensas. Pessoas sussurravam entre si, com olhos arregalados, algumas até se afastando em busca de uma resposta para tamanha traição. A luz da manhã vacilava, mergulhando o cenário em sombras profundas, enquanto o desespero
e a incredulidade se apoderavam de cada um. O homem caído de joelhos repetia: eu fiz isso por necessidade. Eu não tinha escolha. Mas suas palavras ecoavam vazias. Cada sílaba parecia cortar o próprio ar. A situação estava tão carregada de emoção que o protagonista sentiu o chão sob seus pés tremer. Ele observou os rostos de preocupação e raiva, e uma onda de desespero começou a invadir sua própria alma. Como poderia alguém que era admirado ter se perdido em tamanha mentira? A incerteza corroía seu coração enquanto pensava na fragilidade da fé que tinha. Você já sentiu seu mundo desabar sem entender por quê? Em quem ou no que você tem confiado quando tudo parece ruir? Essas perguntas soaram ecoantes em sua mente. Eu lembro de um amigo que, após ser enganado por um parceiro de negócios, descobriu que sua verdadeira segurança não estava nas pessoas, mas em Deus. Em meio à crise, ele encontrou apoio em sua comunidade, que lhe mostrou que Deus sempre traz provisões e consolo nas horas difíceis. Senhor, agradeço porque mesmo nas trevas, Tu és luz. Ajuda-me a confiar quando não entendo, a crer que mesmo no meio da tempestade, Tu és meu refúgio e fortaleza. Amém. Mas agora, como Deus revelará sua fidelidade em meio a essa tempestade? Amanhã veremos se a palavra se cumprirá no vale escuro. Saudações, amigo de fé. Ontem mergulhamos em um momento de intensa revelação na praça, onde a sombra da traição cortou como uma lâmina a confiança coletiva. O protagonista sentiu uma tempestade de emoções, enquanto tudo que conhecia parecia desmoronar. E agora parecia desmoronar. Como essa jornada moldará seu destino? É o nosso refúgio e fortaleza. Repita isso em sua mente. Grave esta verdade em seu coração. Esse versículo poderoso vem do Salmo 46, que recorda o povo de Deus em tempos de provação e incertezas. O autor, talvez um profeta em meio a tumultos, traz uma mensagem de esperança. Mesmo nas horas mais sombrias, encontramos abrigo na presença de Deus. Nosso protagonista, em um momento de vulnerabilidade e dor, ficou atônito ao descobrir a traição de sua referência. O chão parecia ceder sob seus pés, enquanto ele lutava para reconciliar a imagem que tinha de um homem de fé. Então, algo inesperado aconteceu. Enquanto a mulher falava, uma multidão em choque ficou em silêncio. O ambiente estava carregado de tensão, e a luz do dia parecia diminuir à medida que o peso das palavras dela se espalhava. Você não sabe o que mais aconteceu, ela exclamou, e o coração do protagonista disparou. Ele fez um pacto com forças que você nem imagina. O ar estava pesado, como se uma nuvem densa cobria a praça. Os olhos da multidão estavam arregalados, cheios de incredulidade e medo. Foi como se um golpe tivesse desferido na sanidade de todos os presentes. Um murmúrio crescente se espalhou feito fogo em palha seca. Um pacto? Como assim? O homem caído de joelhos olhava ao redor, o rosto marcado pelo desespero e pela negação. Não pode ser verdade. Eu nunca faria isso.
Ele tremeu como se o próprio peso da sua mentira estivesse o esmagando. O protagonista sentiu um nó na garganta. Cada palavra da mulher como um veneno que corroía suas esperanças. Ele vai trazer sobre nós a ira do Senhor. Como a voz soou entre a multidão, fazendo com que os corações pulsassem em pânico. Os rostos ao redor refletiam choque. Mãos se levantavam em gestos de incredulidade. O céu, antes azul, agora parecia carregado de nuvens escuras, como se a própria natureza estivesse alheia ao cenário apocalíptico que se desenrolava. O protagonista, com o coração pulando no peito, ficou paralisado. As emoções fluíam como uma torrente, e sua mente não conseguia acompanhar. Ele desejava acreditar na bondade do homem que havia guiado sua fé. Mas as palavras da mulher tinham rasgado de forma irreversível a percepção que tinha dele. Você já sentiu seu mundo virar de cabeça para baixo sem entender por quê? Em quem ou no que você tem confiado quando tudo parece ruir? Sinto que muitos de nós já estivemos em situações assim, onde a dúvida e a dor nos cercam. Penso em uma irmã da congregação que, após confiar em um líder e vê-lo cair em desgraça, encontrou sua verdadeira força em Deus e nos irmãos da comunidade. A ajuda inesperada, o apoio e as palavras de encorajamento foram a luz que ela precisou para atravessar a escuridão. Senhor, agradeço porque mesmo nas trevas, Tu és luz. Ajuda-me a confiar quando não entendo, a crer que mesmo no meio da tempestade, Tu és meu refúgio e fortaleza. Amém. Mas a pergunta ressoa em nosso coração. Como Deus revelará sua fidelidade em meio a essa tempestade? O que acontecerá amanhã quando a palavra se cumprir no vale escuro? Fiquemos atentos, porque a jornada ainda está longe do fim. Saudações, amigo de fé. Ontem vivenciamos um momento de profundo impacto na praça, onde a confiança foi brutalmente desnudada pela traição. O protagonista sentiu seu mundo desmoronar, e agora a nuvem de incertezas paira ainda mais pesada. Como ele poderá encontrar o caminho a seguir? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Repita isso em sua mente. Grave essa verdade em seu coração. Esse versículo poderoso vem do Salmo 46, um cântico de confiança escrito por um autor anônimo, possivelmente durante um tempo de angústia. Esse salmo é um lembrete de que, mesmo nas tempestades da vida, podemos encontrar abrigo na presença de Deus. Até agora, nosso protagonista tem lutado para lidar com a traição de alguém que admirava profundamente. A revelação chocante abalou suas bases e o levou a questionar tudo o que acreditava. E então, em meio à confusão emocional, quando os murmúrios da multidão pareciam ecoar aos seus ouvidos, algo inesperado aconteceu. Enquanto o homem de fé tentava se defender, a mulher que iniciara a confusão levantou a voz novamente. Vocês não sabem a verdade completa. O homem que está ajoelhado aqui, arrependido, não é apenas culpado por seus pecados, mas por algo muito mais profundo. Seu olhar era perfurante, e suas palavras cortavam o ar como uma lâmina afiada. Os murmúrios aumentaram, e o ar estava carregado de tensão. O homem caído tremia. Cada palavra dela era como um golpe que rasgava sua frágil imagem.
Ela continuou, a voz tremendo. Ele fez um pacto, e isso não afetou apenas a ele, mas a todos nós. Os olhos do protagonista arregalaram-se em horror, enquanto uma onda de agitação atravessava a multidão. Um pacto com forças malignas, gritou ela. E logo a praça ficou em silêncio, como se o próprio ar tivesse parado. O protagonista sentiu um nó na garganta, como se um punho invisível apertasse seu peito. Não, isso não pode ser verdade! Ele berrou, enquanto os ecos das suas palavras retornavam como um lamento desesperado. O olhar da mulher era um misto de tristeza e determinação, e suas lágrimas brilhavam sob a luz vacilante, quase como se fossem mensageiras de uma verdade temida. O homem ajoelhado, agora paralisado pela revelação, gritava entrecortadamente: Eu nunca quis. Eu estava desesperado. Eu não sabia que isso nos enredaria a todos. O cheiro de incenso queimado misturava-se a um ar de desespero, enquanto a multidão observava em estado de choque. Alguns cobriam a boca, enquanto outros se viravam, incapazes de suportar a dor que pulsava ao redor. Palavras de revolta e indignação começaram a ecoar entre eles. Como isso é possível? Ele nos traiu. Os rostos, antes de confiança, se transformaram em expressões de incredulidade, chocados com o impacto sombrio daquela revelação. O céu, que antes brilhava de luz, agora parecia mais opressivo, nuvens escuras acumulando-se como se refletissem a tormenta dentro dos corações abalados. Você já sentiu seu mundo ficar de cabeça para baixo, sem entender o porquê? Em quem ou no que você tem confiado quando tudo parece ruir? Essas perguntas ecoam em nossas almas quando enfrentamos traições de quem mais admiramos. Lembro-me de uma irmã da igreja que, após confiar em um amigo que lhe traiu, se encontrou em sua época mais sombria. Mas a comunidade a abraçou e, entre risadas e lágrimas, ela encontrou força e apoio. Às vezes, a provisão de Deus vem de onde menos esperamos, trazendo luz quando tudo parece perdido. Senhor, agradeço porque mesmo nas trevas, Tu és luz. Ajuda-me a confiar quando não entendo, a crer que mesmo no meio da tempestade, Tu és meu refúgio e fortaleza. Amém. Mas agora, como Deus revelará sua fidelidade em meio a essa tempestade? Amanhã veremos se a palavra se cumprirá no vale escuro. Saudações, amigo de fé. Ontem testemunhamos um momento de intensa revelação na praça, onde a confiança foi brutalmente desnudada pela traição. O protagonista se viu cercado por incertezas, enquanto o peso da verdade revelava como as crenças que havia abraçado estavam prestes a mudar. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Repita isso em sua mente. Grave essa verdade em seu coração. Esta poderosa declaração vem do Salmo 46, escrito em tempos de grande agitação, onde o povo de Deus enfrentava desafios e incertezas. O Salmo nos lembra que mesmo nas tempestades mais ferozes, encontramos abrigo nas promessas de Deus. Até aqui, nosso protagonista estava lidando com a dor da traição
e a confusão que a descoberta trouxe. O ardor emocional o consumia, e sua fé balançava como uma chama diante do vento. Mas, de repente, algo chocante aconteceu. Enquanto a mulher falava sobre o pacto do homem caído, um silêncio pesado tomou conta do local. Ela olhou nos olhos da multidão e gritou, com uma sinceridade que rasgou o ar. E não é só isso. O pacto não é apenas algo espiritual. Ele envolve esta cidade, e muitos aqui estão comprometidos. Seus olhos se ardiam, enquanto cada palavra pulsava com urgência. Um suspiro coletivo ecoou entre os presentes. O ar cheirava a incenso queimado, e a luz vacilante lançava sombras profundas sobre os rostos perplexos. O protagonista, com o coração batendo tão descompassado que parecia prestes a saltar do peito, sentiu um nó na garganta. Como assim? O que você quer dizer com isso? As mãos trêmulas, os olhares arregalados na multidão, era como se um golpe de trovão tivesse atingido a todos. O homem, que parecia ser um pilar de fé, tornava um símbolo de traição. Ele caiu de joelhos, os olhos se encheram de lágrimas, enquanto murmúrios de incredulidade se espalhavam. Não, isso não pode ser verdade, ele gritou, a voz entrecortada pela descoberta que o estava consumindo. O caos se formou, e a tensão estava tão alta que parecia que o céu escurecia ainda mais, como se toda a criação se unisse ao lamento da multidão. Isso não é possível, sussurrou uma mulher, a boca coberta pela mão. O protagonista mal sabia que esse seria um ponto de virada não apenas para ele, mas para toda a comunidade. Você já sentiu seu mundo desabar sem entender por quê? Em quem ou no que você tem confiado quando tudo parece ruir? Essas perguntas ressoam em nossos corações nas horas de crise, e muitas vezes nos pegamos buscando respostas onde menos esperamos. Lembro de um irmão da fé que, após confiar em um amigo próximo que o traiu, encontrou um novo lar na comunidade. O apoio inesperado o ajudou a reconectar-se com Deus e a perceber que a verdadeira amizade está na união que Deus proporciona. Senhor, agradeço porque mesmo nas trevas Tu és luz. Ajuda-me a confiar quando não entendo, a crer que mesmo no meio da tempestade, Tu és meu refúgio e fortaleza. Amém. Mas a pergunta permanece: como Deus revelará sua fidelidade em meio a essa tempestade? Amanhã veremos se a palavra se cumprirá no vale escuro.